que prenderam até a gente do correio, não estejamos. Nós vamos dar início à nossa coinonia. Convido os irmãos para a gente orar, agradecendo ao Senhor. Vamos começar com ações de graças, agradecendo ao nosso Deus. Vou agradecer pelo encontro de namorados e noivos com o pastor Nogueira, que tivemos aí no sábado. Também agradecer pela gincana da mocidade, que Deus tem abençoado esse movimento dos irmãos. Também queremos agradecer pelo senhor Bezerra, que recebeu alta, graças a Deus, Ele estava atravessando um período difícil com infecção, estava tendo febre muito alta, mas graças ao Senhor, ele já está bem melhor e já recebeu alta. Louvado seja o nosso Deus. E também agradecer pelo irmão, pela bênção sobre a vida do irmão Hugo, que ele recebeu a bolsa de estudos para cursar letras alemão lá no Rio Grande do Sul, que é o berço da língua alemã no Brasil, é justamente por ali. Então vamos agradecer ao nosso Deus. Vamos começar então nossa coinonia. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por nos ter trazido aqui nessa noite. Obrigado por estarmos reunidos aqui, a Tua igreja, louvando ao Senhor, orando a Ti. E queremos começar, Senhor, esse culto agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre o Teu povo. Queremos, Senhor, agradecer pelo encontro de namorados e noivos que ocorreu no sábado. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo tão abençoado de crescimento, de aprendizagem dos nossos irmãos que estão se preparando para formar suas famílias. Queremos também, Senhor, agradecer pela gincana da mocidade. Obrigado pela programação, por todos que estão envolvidos, por tudo que está acontecendo, Senhor. Muito obrigado por trazer tantas bênçãos através desse momento também. Queremos agradecer pela vida do irmão Bezerra, agradecer porque o Senhor abençoou a sua recuperação, ele já está de alta. Nós louvamos o Teu nome por isso e agradecemos por sua melhora. E da mesma forma queremos agradecer pela vida do irmão Hugo, por ele ter conseguido essa bolsa de estudos da língua alemã ali no Rio Grande do Sul, um local onde inclusive há muitas pessoas falando a língua. Nós queremos louvar o Senhor, agradecer por estarmos aqui, pedir a Tua bênção para o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar agradecendo ao Senhor, assim, e também lembrando que nós não precisamos ficar ansiosos, O Senhor Jesus ensinou que, por mais ansioso que a gente fique, a gente não consegue mudar nem um fio de cabelo, da nossa cabeça, mesmo que tenha poucos, Você não consegue acrescentar, mudar o rumo da sua vida. Está tudo nas mãos do Senhor, não precisa ficar ansioso, Antes, também como está nas Escrituras, nós devemos elevar ao Senhor em oração, em súplica, os nossos pedidos, e descansar o nosso coração no Senhor. Então vamos cantar Não Estejais Ansiosos. Sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã,
lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai no campo os lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Assim de nós, Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de pois Ele tem cuidado de nós. Amém, irmãos? Agora nós vamos ter os pedidos de oração pela Igreja de Missões. Quero convidar a irmã Mônica, que fará essa oração. Boa noite, irmãos. Estamos aí com os pedidos, vamos orar. Oremos. Vamos. Senhor, nós queremos te agradecer, como já temos feito, já dando ações de graça, por mais uma terça-feira, Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem concedido ao teu povo, e queremos, em nome de Jesus, ó Deus, estar intercedendo, colocando mais uma vez diante de Ti os preparativos da viagem do pastor Geraldo e a equipe, sua esposa, irmã Tiana, rogando a Deus a Tua direção, que o Senhor possa conceder sabedoria, proteção, saúde e os recursos necessários para que esses irmãos possam dar essa assistência na nossa congregação. Pedimos que o Senhor vá à frente, ó Deus, direcionando, que possamos ver a confirmação de todo esse planejamento através do Teu sim, ó Pai, através de todas as coisas concorrendo com bênçãos para que aqueles irmãos possam desfrutar ali desse auxílio do pastor Geraldo Cruz. Também queremos colocar as nossas congregações, o evangelista Gilvan, o Pai, que dá essa assistência, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor proteja, que o Senhor possa conceder salvação a vidas, que pessoas possam ser alcançadas, que o Teu Evangelho possa ser proclamado. Pedimos que o Senhor seja com cada homem, cada mulher na direção dessas congregações, que o Senhor abençoe, que o Senhor dê forças, ó Deus, e perseverança para que possamos obedecer, Pai, o Teu ID através das nossas congregações. Também queremos rogar, ó Pai, Tuas bênçãos para a vida da irmã Auristela, os seus preparativos de mudança para Goiânia,
onde ela vai estar mais perto dos seus filhos. Já agradecemos por essa bênção que o Senhor tem concedido. Pedimos que o Senhor esteja abençoando a questão da sua casa, Pai, dos seus animaizinhos também, que ela precisa se desfazer, e tantos detalhes. Pedimos que o Senhor, que é bondoso, misericordioso, seja com a vida da tua serva, abençoando e dando todas as condições para que em breve ela possa estar lá com seus filhos. Também pedimos pela adaptação, Senhor, a mudança de cidade, de clima, de tantas coisas, a procura por uma igreja, que o Senhor direcione a tua serva e que ela seja uma bênção lá, como foi uma bênção aqui. Também queremos rogar pelo chá do Ravi, da Ellen, do Eulário, já no próximo sábado, que o Senhor abençoe os preparativos, que o Senhor abençoe aquele momento, o momento do devocional, que possamos nos alegrar, Senhor, com mais um bebê que chega, que o Senhor traga com saúde, ó Deus, que seja aqui um momento de bênçãos e de celebração por uma família, por uma vida que chega, Pai. Também o casamento da Raquel e do Rodrigo que se aproxima, ó Pai, o Senhor que é o inventor, ó Deus, do casamento, que o Senhor cubra de bênçãos a vida desses dois jovens, que o Senhor os guarde, os proteja e que naquele dia possamos estar juntos, ó Deus, celebrando, nos alegrando com a bênção de mais uma família que o Senhor permite que seja formada. Também, Senhor, pedimos pelo treinamento dos casais que vão para esse treinamento do homeschool. Ó Pai, sabemos que é uma ideia tão preciosa, ó Pai, daqueles pais e mães que se dispõem a educar seus filhos. Isso é realmente de grande valor e queremos rogar que o Senhor capacite o Felipe, a Kessia, a Lia, o Samuel, que os teus servos possam estar dependendo de Ti, que o Senhor possa usá-los para também abençoar outras famílias, que mais pessoas possam se levantar com esse interesse, com esse cuidado de acompanhar bem de perto, Deus, a educação dos seus pequenos. Pedimos que o Senhor os leve em paz, que seja um momento de crescimento, fortalecimento, que eles possam absorver todas as coisas, ó Deus, e que possam glorificar o Teu nome também com esse ministério. Nos abençoa aqui, Pai, precisamos de Ti, sem Ti nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando o nosso Deus. Alguns cânticos e hinos são bem difíceis de cantar, pela profundidade da letra e pelo comprometimento, né, que muitas vezes esses cânticos trazem na palavra, né? E esse hino 295, estava até conversando com a Carol aqui, ela disse, olha, é bem pesado de cantar, é o hino Tudo Entregarei, e vamos cantar, né? Precisamos ser confrontados, vamos louvar o nosso Deus. Certo, nós vamos fazer uma divisão, o hino tem 5 estrofes, então vamos fazer sempre homem, cantando a primeira, aí refrão, todos nós cantamos, mulher a segunda, né? E assim a gente vai alternando. Vocês vão observar que eu e a irmã Mônica vamos estar cantando em momentos diferentes, aí é só seguir. Mas na 5ª estrofe a gente junta todo mundo e vai até o final, né? Vai dar certo, se Deus quiser. Amém. Vamos lá?
toda a igreja. tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Homens, Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. todos. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mulheres, Tudo, Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. todos. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Ainda todos? Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Teremos agora um período de oração pelo item 3, que é saúde física e espiritual. Irmã Carol vai ficar com esse pedido. Boa noite. Vamos orar então. Oremos. Senhor Deus amado, que realmente tenhamos um coração disposto a entregar tudo ao Senhor, Deus, seja o que for. Nos dá esse coração quebrantado mesmo a Ti, voltado completamente, totalmente ao Senhor. Te pedimos nesse momento pelo seu Geraldo, patrão da Mara. Te agradecemos porque ele está bem melhor, mas te pedimos, ó Deus, que não somente a sua saúde física, mas principalmente a sua saúde espiritual, o Senhor possa estar curando, o Senhor possa estar salvando, quebrantando o seu coração, para que ele reconheça, ó Deus, que tudo vem de Ti e ele possa entregar a sua vida ao Senhor. Te pedimos também pela prima da Mara, a Regiane, que está com depressão. Te pedimos que o Senhor possa ter misericórdia, Deus, dessa alma que está doente, que o Teu Espírito Santo, Deus, possa vir a consolá-la, que ela possa, Deus, estar realmente sendo resgatada pela Tua graça, ó Pai. Tem misericórdia, que ela possa sair desse quadro de depressão.
Te pedimos pela Raíssa Raquel, amiga da Mara, que está aguardando essa cirurgia de hérnia de disco. Te pedimos que o Senhor possa, Deus, estar provendo realmente o que ela precisa, médicos, datas, exames, o que for necessário para que ela possa conseguir, ó Deus, fazer essa cirurgia, para que o quadro dela não se agrave mais. Tem misericórdia das dores que ela possa estar sentindo. E te pedimos também que tudo isso possa contribuir para que o seu coração se quebrante, ó Deus, e ela também venha se converter ao Senhor Jesus. Te pedimos pela Maciele, que quebrou o pé, pedimos pela sua recuperação, que não tenha sido nada grave, Deus, que seja uma fratura que possa ser bem tratada, que bem tratada e bem reabilitada ela possa voltar ao normal, a caminhar bem. Te pedimos pela dona Ana, mãe do Rodolfo, que o Senhor possa estar bem, também estar sendo com a sua saúde, ó Deus, abençoando o tratamento que ela tem feito, para que ela possa ficar completamente recuperada dos problemas que ela tem. E te pedimos que o Senhor possa também quebrar o coração dela, ó Deus, que ela possa vir a se submeter a Ti, Jesus, que ela possa vir a Te aceitar como um único e todo suficiente Salvador da vida dela. Te pedimos pela dona Socorro Muniz, obrigada pelo tratamento que ela tem feito e tem tido excelentes resultados. Te agradecemos porque pela tua graça e o teu cuidado na vida dela, mas te pedimos que ela venha a reconhecer isso também, ó Deus, e possa fazer uma reconciliação, não pela situação, ó Deus, mas por realmente crer e confiar que só o Senhor Jesus é que pode nos dar todo o consolo, pode nos dar paz e nos dar verdadeira alegria e salvação, que ela possa realmente se prostrar diante de Ti. Continua aguardando e cuidando da vida dela. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos ter mais um louvor. Estamos começando hoje, né, uma série de estudos durante as coinonias. Agora vamos ter o estudo do livro de Ageu e os louvores também estão voltados para várias temáticas que são tratadas dentro do livro, né? Então vamos cantar o cântico Buscai primeiro e aí vou passar a palavra ao pastor Nogueira, que fará a abertura desses estudos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Mulheres comigo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Buscai primeiro o reino de
Nogueira? Com tanta música na cabeça, não sei mais nem. Boa noite, amados. Pastor André, tem nenhuma música do Profeta Ageu, não? Vai procurar aí a música. A irmã Graça lembra alguma música do Profeta Ageu? Não? A gente cantava muito antigamente na escola dominical. Buscai primeiro o profeta Ageu e os outros livros da Bíblia. Gostou? Acabei de compor nesse instante. Nós estamos começando a estudar o livro do profeta Ageu e vamos começar também lendo os primeiros 7 versículos. Não vou tratar dos versículos, vou fazer apenas hoje uma introdução, mas é bom, né, nós começarmos essa leitura e desafio, né? São apenas, vamos usar aí umas 5 semanas, né, estudando esse livro, e você pode ficar lendo e relendo e até memorizando. São apenas 2 capítulos e podemos até memorizar todo o livro de Ageu até o final desses estudos. Quem puder ficar em pé, fica em pé, que nós vamos fazer a leitura, depois vamos orar. E diz assim a palavra do Senhor: no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e aquele que recebe salário, recebe-o no saco furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos. Pai querido, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra na tua casa, com o teu povo, nessa reunião de comunhão, nessa reunião de adoração, nessa reunião de oração. Rogamos que o conhecimento, o entendimento da tua palavra nos edifique e também nos prepare espiritualmente para nossos tempos de comunhão e de oração, de crescimento no conhecer ao Senhor. Oramos pedindo a tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, beleza, sentar, amados. Então nós vamos estudar o livro do profeta Ageu nessas próximas semanas, e eu estou encarregado hoje de trazer uma introdução para que a gente possa compreender melhor esse período e também a mensagem desse grande profeta de Deus. O que nós vamos aqui tratar dessa época do profeta Ageu é uma época muito importante da história bíblica e é uma época que é descuidada, né, pelos crentes. Nós pouco conhecemos, nós pouco estudamos uma época tão importante que foi a época da volta do cativeiro babilônico e que vai até o final
do Antigo Testamento. Essa época do retorno do cativeiro babilônico é realmente, na minha opinião, a época menos estudada pelo povo de Deus. E teologicamente é uma época super importante. Nós conhecemos muito bem, por exemplo, a época do povo de Israel, da época dos patriarcas, a época de Israel no tempo que passou no Egito, depois a época do êxodo, né, da saída de Israel do êxodo, do Egito. Nós conhecemos muito bem a época dos reis, e antes disso, até a época dos juízes, né, e depois a época dos reis, Davi, Salomão e a sequência dos reis. Conhecemos muito bem naquela época parte profética, e quando chega numa época tão crucial, mais ou menos 200 anos de história bíblica, é muito olvidada, é pouco estudada e é pouco conhecida, e se Deus quiser nós estamos resgatando isso. Algum tempo atrás estudamos uma época dessa, o livro de Neemias, e agora estamos estudando o livro do profeta Ageu. Ok? Então, vai ter aí no nosso quadro um mapa de Israel, para nós compreendermos bem o contexto. Aquele outro é melhor, Rodolfo, pode colocar isso, obrigado. Aí aconteceu, depois da morte de Salomão, a divisão de Israel. A parte norte, essa que está de amarelo, ficou sendo chamada de Reino de Israel, porque era muito maior. 10 tribos faziam parte dessa região aí, era muito mais poderosa, muito mais numerosa, e essa parte embaixo, vermelha, ficou chamado como sendo o Reino de Judá, ou o Reino do Sul, que a capital é Jerusalém. Esses dois reinos, o mesmo povo, mas dois reinos, coexistiram durante muito tempo, até que em 722 a Síria veio, o Império Assírio, capital Nínive, e destruiu o reino do norte, essa parte amarela, capital Samaria. A Síria, quando veio com muita violência, não somente destruiu Samaria, mas destruiu todas as cidades aí do reino do norte, e os sobreviventes eles expulsaram dessa terra, levaram para outras terras, para outras regiões, espalharam os sobreviventes, e essa região aí ficou praticamente deserta, né? E alguns também que sobreviveram, conseguiram escapar, se refugiaram lá no Reino do Sul, que é chamado o Reino de Judá, que a capital foi Jerusalém. Então, vai ser isso aí que nós chamamos o contexto do livro do Ageu, o contexto mais antigo, o contexto mais remoto. Vamos voltar para o nosso texto aqui, que a gente vai poder entender melhor o que acabamos de mostrar no mapa. O contexto anterior, chamado contexto anterior remoto, mais antigo. O reino de Israel, Samaria, que a capital era Samaria, foi destruído pela Síria em 722 a.C., por causa do seu pecado em abandonar ao Senhor, o Senhor de Israel, Yahvé, por confiar em deuses falsos. Eles começaram a se tornaram idólatras, e em promessas mentirosas, e por desprezarem a palavra e a voz do Senhor. Por que desprezaram a palavra e a voz do Senhor? A palavra, porque já tinha, né, a lei, já tinha muitos escritos nessa época, escritos sagrados, a Bíblia, grande parte da Bíblia, mas também desprezaram a voz do Senhor, porque os profetas advertiram. Houve profetas que falaram que eles estavam abandonando a Deus, e Deus também iria abandonar, iria deixar eles a sua própria sorte. E aconteceu. Em 722 veio o Império Assírio, e o Império Assírio, de forma muito violenta, destruiu o reino do norte. Praticamente até hoje não se conhece o paradeiro
das 10 tribos que faziam parte, coloca lá, Rodolfo, por favor, né, daquela que fazia parte, daquela parte das 10 tribos que fazia parte do rei de Israel, porque desde 722, que quando a Síria veio e destruiu esse reino de Israel, os sobreviventes eles foram dispersos, chama hoje em dia, né, as 10 tribos perdidas de Israel, por causa dessa época aí. Voltando aqui para o nosso texto, dizemos o seguinte: deveria ter sido uma grande lição para o reino de Judá, que a capital era Jerusalém, mas não foi. Um pouco mais depois de 100 anos depois, o reino de Judá, chamado Reino do Sul, cuja capital era Jerusalém, também comete os mesmos pecados. Deixam de confiar em Deus, começam a confiar em outros deuses, se tornam idólatras, rejeitam a palavra de Deus e a palavra dos profetas também. Comete os mesmos pecados do reino do norte. E diz, e é destruído pelos caldeus, e os seus sobreviventes são exilados para a Babilônia, e há 3 ataques, e há 3 invasões, em 606, em 596 e em 586 a.C. Então, vamos lá novamente para o nosso mapa, Rodolfo. Então, mostra aquele segundo que você mostrou, eu gostei daquele segundo mapa, aquele outro aí. Então, você pode ver aí, né, que aquela parte amarela de baixo, o rei de Judá, era praticamente composto com 2 tribos, Judá, Benjamim, uma parte de Benjamim, e a tribo de Simeão, que vivia ali dentro também, e toda aquela outra parte de cima, de lado, compunha-se o reino de Israel, que lá no meio está a Samaria, onde era a capital, foi destruída toda essa parte aí, 722, e ficou só essa parte de baixo, que foi também, não ouviram a advertência, não ouviram os exemplos, né? Não escutaram o triste exemplo do reino do norte, e eles foram também atacados agora por outro reino, chamado a Babilônia, e por 3 ataques, eles chegaram também ao fim, foram completamente também destruídos. Aqui é muito bom, só para a gente pontuar isso aqui, esses 3 ataques da Babilônia sobre o reino de Judá. Um em 606, outro em 596 e outro em 586. O que é isso? É que a Babilônia vinha e Israel não tinha como resistir e se entregava. E quando se entregava, não havia luta. Havia apenas uma rendição e davam tesouros, davam ouro, davam prata, pagavam tributo e ficar pagando todo ano um tributo ao rei da Babilônia. Então ficava como um reino subserviente, subjugado, né, um rei vassalo ao rei da Babilônia. Aconteceu isso em 606, aí que você lembra da história de Daniel, quando a Babilônia chega e leva os jovens, né, para a Babilônia. Isso 606. O que aconteceu é que Israel, o reino do sul, a Jerusalém, ficou pagando tributo à Babilônia. Todo ano tinha que pagar tributos, impostos à Babilônia. E houve, depois de 10 anos, uma rebelião para não pagar mais os impostos. Aí a Babilônia vem novamente, cercou Jerusalém. A Jerusalém não podia resistir, fez novo acordo de paz, entregou mais ouro, entregou mais prata, arrancou tesouros do templo para poder pagar a Babilônia. E a Babilônia diz: agora está certo, vocês pagaram, vou perdoar vocês, mas vocês vão ficar pagando imposto todos os anos para a Babilônia. E uma das coisas que eu vou fazer com vocês é que eu vou levar uma grande parte da população de vocês. Naquela vez ele levou quem? Jovens, né? Jovens universitários, jovens com grande capacidade para enriquecerem a Babilônia culturalmente. E nessa segunda parte, em 596, eles levam os profissionais, levam os carpinteiros, levam os ferreiros,
leva os alfaiates, leva a turma do que faz as obras, e eles vão agora trabalhar para a Babilônia. Então, já pensou? Uma terra ficar sem advogado, uma terra ficar sem médico, uma terra ficar sem carpinteiro, uma terra ficar sem marceneiro, sem pessoas que vão trabalhar com ouro, trabalhar com as coisas. Foi isso que a Babilônia fez em 596. E aconteceu, novamente, Israel ficou pagando imposto, e achou que poderia se rebelar contra a Babilônia novamente. Se rebelou contra a Babilônia, e a Babilônia agora, quando veio, em 586, não teve mais paciência. Ele não quis mais fazer acordo. Eles quiseram mesmo foi destruir, e destruíram em 586 o reino do sul, que a capital era negócio. Então esse reino do sul, ele se acaba como um reino. Em 586, a Babilônia destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói todas as cidades também, né? E os sobreviventes, ele leva como cativo o restante deles para a Babilônia. Esse é o contexto. No próximo parágrafo, temos o contexto anterior mais recente. Conforme profetizado por Jeremias, Jeremias era o profeta dessa época aí, na época dessas invasões, e Jeremias recebeu de Deus que o reino de Israel, o reino de Jerusalém ia ser destruída, eles iam ser levados cativos para a Babilônia, mas depois de 70 anos eles voltariam. Recebeu essa profecia, e pelo menos por 2 vezes Jeremias passa ao povo que isso vai acontecer, e como realmente aconteceu. Eu queria lhe chamar a sua atenção, você deixa marcado, vai lá para o livro do profeta Jeremias, por favor. Jeremias capítulo 25, olha só a clareza da profecia antes de acontecer. Essa profecia foi dada quando não tinha ainda nenhum ataque da Babilônia. Mas Jeremias já estava profetizando tanto o ataque da Babilônia, a vitória da Babilônia, como também o cativeiro e também o período do cativeiro, que seria de quantos anos? 70 anos. Diz assim o versículo 8, vou ler apenas alguns versículos, vou ler todos não. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente. Farei que seja objeto de espanto, um objeto de assobio e de perpétuas desolações. E está falando que ia trazer a Babilônia, quando Nabucodonosor, e queria destruir não somente o Jerusalém, o rei do sul, mas também outras nações iriam passar por isso. Versículo 12, ele vai continuando a explicar isso. Aí no versículo 12 ele diz, e acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, eu visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas, e trarei sobre aquela terra todas as minhas palavras que disse contra ela, a saber, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Olha o que Jeremias está falando, Deus está falando através de Jeremias, que ele, depois de 70 anos, iria castigar a Babilônia
e que depois que ele castigasse a Babilônia, que destruiu Israel, ele ia trazer o povo de volta. Agora, vá para a sua Bíblia aí, Jeremias capítulo 29, versículo 10. Essa profecia de Jeremias já foi dada em outra época. Importante você perceber isso. Olha que é importante aqui. Jeremias 29, versículo 10. Atente-se aqui, que é importante. O que tinha acontecido já, gente, é que Nabucodonosor já tinha vindo, 606, levado quem? Os jovens. Outra rebelião, depois, 10 anos depois, 596, Nabucodonosor veio de novo, e agora leva quem? Os profissionais liberais, né? E essa profecia é dada nessa época aqui. Olha aí, no versículo 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Agora vá para o versículo 2. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros, lembra? Essa aí é a época de 596. Então Deus está dizendo, olha, ele está levando, ele vai voltar outra vez e vai destruir tudo, mas confie em mim, que depois de 70 anos eu vou trazer vocês de volta para essa terra, né? Eu vou destruir a Babilônia e outro império vai assumir, e esse outro império vai ser bom. Ele vai deixar o povo de Israel voltar. O que aconteceu? A Babilônia foi destruída pelo Império Medo-Persa, e Ciro, logo que assumiu esse império, ele decretou que os povos poderiam voltar para a sua terra. Então, vamos voltar aqui para o nosso segundo parágrafo, o contexto anterior recente. Conforme profetizado por Jeremias, né, Jeremias 25 e 29, que acabamos de ler, o cativeiro durou 70 anos. Deus levantou o Império Medo-Persa para derrotar a Babilônia, e Deus escolheu Ciro para emitir um decreto autorizando o povo judeu a voltar para Israel, em 538 a.C. Isaías 44, 24 a 45, 2 é essa profecia, e o retorno começou em 536 a.C., exatamente dentro do prazo profético de Jeremias. A profecia, né, é exata. O primeiro cativeiro, quando foi Daniel, foi que ano? Em 606. Deus disse que depois do cativeiro, 70 anos, eles voltariam. Qual foi o ano que eles voltaram? 536. Exatamente 70 anos. 2 anos antes, Ciro assumiu e decretou que poderiam voltar. E eles voltaram 2 anos depois. Eu gosto muito desse trecho aí, é porque Jesus, em João 10, versículo 35, né, nossa versão, a versão antiga, ela dava um gostinho melhor no finalzinho do verso 35 de João. Jesus estava discutindo com os fariseus acerca de uma palavra lá no livro de Salmos, e ele diz: pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, né? As versões antigamente diziam, e a escritura não pode falhar. Tudo que ela diz é exato, tudo que ela diz se cumpre. E aí nós temos o exemplo do que aconteceu. Eles foram em 606 e voltaram
em 536, Deus moveu o mundo, derrubou a Babilônia, levantou outro império, e o Império Medo-Persa vai fazer a vontade de Deus. Vai fazer exatamente aquilo que Deus determinou. Amém? Aleluia? Amém. Vamos ver agora o contexto contemporâneo do profeta Ageu. Onde é que se encaixa o nosso tema, o nosso livro aí, o profeta Ageu? Primeiro, Sesbazar liderou o primeiro retorno. Quando foi o primeiro retorno? 536. Esdras conta isso em Esdras 1, 8 a 11, diz que 43 mil judeus retornaram, né, com essa liberação de Ciro. Então, quase 50 mil judeus vieram dessa primeira leva, voltando para a terra de Israel. Quem era o governador de Israel, que estava governando? Zorobabel era o governador. Nós lemos isso em Ageu capítulo 1, acabamos de ler. E Josué era o sumo sacerdote. E diz que eles voltaram, né? E pegue aí assim o clima. Não foram aqueles que saíram de Israel que voltaram. Foi praticamente uma outra geração. Durou quanto tempo lá na Babilônia? 70 anos. Né? Se levasse esse pessoal daqui, né, e fosse para uma terra muito ruim, né, passasse 70 anos em Sobral, né, e depois de 70 anos voltassem, quem que voltaria? Eu e pastor Lúcio? Certamente não, né? Oliver, Moisés, né? A Babilônia dá muito valor dele voltar, porque está pegando fogo lá, né? Mas olha, a geração que voltou já era uma segunda geração. Talvez alguns meninos, né, que foram 70 anos depois, já voltaram já velhos, né? Mais de 70 anos voltaram, né? Mas já foi. Agora me diga uma coisa, passaram uma geração lá na Babilônia dizendo, mas um dia Deus vai nos levar para a nossa terra. Deus prometeu. E assim como ele foi fiel quando ele nos disciplinou, disse que ia ser destruída Jerusalém, e ele destruiu Jerusalém mesmo, ele um dia vai nos trazer de volta. E eu creio que eles contavam até nos dedos, né, esse período. Então, de repente, mas como? Babilônia era inexpugnável e não tinha nenhum interesse de deixar o povo voltar para a sua terra. E de repente, a grande Babilônia é destruída. O novo império se levanta. Como é que pode uma coisa dessa? E esse novo imperador, agora dos Medos Persas, faz um decreto dizendo que os povos que estão em terra distante podem voltar para a sua terra natal. Imagine aí a expectativa desses meninos que passaram a vida toda escutando as histórias de Israel, que ouvindo a história de Israel, que ouvindo falar sobre o Rio Jordão, que ouviram falar sobre o Monte Sião, que ouviram falar sobre o Hebron, que ouviram falar sobre o Negueve, que ouviram falar sobre Jerusalém, tantas histórias nos Salmos, tudo aquilo ali. Imagine a expectativa deles em retornar para aquela terra. Mas quando eles chegaram lá, a terra não era nada aquilo que eles pensavam. Jerusalém estava destruída, e Jerusalém estava habitada por outros povos, e tudo era desolação e tristeza. Houve um desânimo. Eles começaram a reconstruir o templo, mas cada um ficou pensando, eu trabalhar para reconstruir o templo,
Eu tenho que trabalhar para reconstruir a minha casa, as minhas coisas. E é esse o contexto aí, ok? Então, dizemos o seguinte. 2. Dificuldades políticas. Samaritanos que habitavam em Eretz Israel, na terra de Israel, conspiraram. Desânimo com os estragos, desencorajamento e desinteresse levaram a parar a obra de Deus. Eles pararam. Começaram a reconstruir o templo e eles pararam. Terceira coisa, por volta de 520, ou seja, 16 anos depois, 16 anos de obras paradas, Deus levantou Ageu. Deus levantou um profeta chamado Ageu para trazer a sua palavra e fazer com que o povo de Deus novamente fizesse a obra de Deus. As obras ficaram paradas por 16 anos. Aquele povo que voltou tanta com a expectativa de reconstruir Israel, primeiramente reconstruir o templo do Senhor. Muralhas vai demorar ainda muitos anos ainda. Mas até o templo eles pararam e as obras ficaram paradas por 16 anos, até que Deus levanta um homem de Deus para dizer que agora era a época. Muito bem. A mensagem de Ageu é uma mensagem de esperança. Ouvir a voz de Deus. Deus levantou o profeta Ageu para dizer, é agora, a hora é essa. Ouvir a voz de Deus, crer. Mas havia inimigos que não queriam deixar fazer isso. Nós temos poucos recursos e estamos preocupados com a nossa própria vida. E Deus disse, creiam. Deus disse, confiem e se disponham. E nós vamos ver, amados, que em 4 anos o templo é concluído. O profeta de maior sucesso na vida dele é Ageu. Consegue desafiar o povo e na época do ministério dele já consegue fazer. Mas tem muita história e o livro de Ageu vai nos contar essa mensagem de esperança. Que quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós cremos, quando nós confiamos, quando nós nos dispomos, grandes coisas são feitas pelo povo de Deus. Amém? Essa é a nossa introdução. Pai querido, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que tivemos aqui de introduzir a essa história, a esse tempo, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que possamos compreender com verdade a Tua palavra para interpretá-la e para aplicá-la de forma correta. Pedimos em nome de Jesus, amém. Ok, pastor André? Pastor Lúcio? Ok, só uma coisa, gente. Essa folhinha foi dada excepcionalmente hoje, não vai ser dada mais folhinhas, está proibido, certo? Por isso que o pessoal ficou lá com a luva ali entregando, e que nós quisemos passar isso para você colocar essa folhinha dentro do livro do profeta Ageu, por causa dessas datas, por causa desse contexto, que vamos sempre ter que voltar a ele, para entender bem a história, não sei? Então, excepcionalmente, foi por causa dessa questão, mas guarde esse papelzinho, esses dados aí. Pastor Lúcio, por favor. Tem problema? Ok, boa noite, meus irmãos. Nós temos agora os 2 últimos grupos de pedidos de oração, o 4 e o 5.
E eu vou passar para a Rosângela, ela vai orar o item 4 aqui. Quer passar ali rapidinho? Você? Boa noite, irmãos. Vamos orar então. Deus Santo, bondoso e misericordioso Pai, muito obrigada por Tua palavra. Tudo que foi escrito, Senhor Deus, para o nosso ensino foi escrito. E nós Te louvamos por isso, Senhor Deus. Que nós possamos realmente nos apropriar de cada ensino, Senhor, para a Tua honra e glória. Queremos colocar diante de Ti, Senhor Deus, a vida da Angélica, a irmã do Gaspar, que graças a Ti ela segue no tratamento, mas clamamos ao Senhor Deus pelos recursos, pois ela mora em Maranguape, Senhor, e para se locomover aqui para Fortaleza requer a condição financeira, Senhor Deus, e nós clamamos por isso, que Tu possa estar a providenciar todos os recursos. O seu Arnaldo, o nosso vizinho, Senhor Deus, também está com câncer, pelo menos é uma suspeita forte quanto a isso. E também, Pai, ele está com transtorno, Senhor Deus. Tu bem sabes, ó Pai, como esses dias foram difíceis e nós clamamos por ele, por sua família, que Tu dê a paz àquela família, Senhor Deus, em aprender a lidar com essa situação, clamando também a restauração da saúde dele e também, Senhor Deus, a sua conversão, principalmente. Também, Senhor Deus, pelo Fernando, um irmão nosso, que Tu possas, ó Senhor Deus, estar ali abençoando aquele Teu servo que tem passado por várias provações, mas sabemos que sempre, Senhor Deus, Tu tens o que é melhor para todos nós, e suplicamos, ó Pai, por ele, e clamando também, Senhor Deus, que o seu benefício que foi cortado possa ser, que ele possa, Senhor Deus, voltar a receber, ó Paizinho. Tu sabes a condição financeira dele, todas as dificuldades, ó Pai. Suplicamos também por sua saúde, principalmente, mas por esses recursos, ó Senhor Deus, para que Tu possa dar a ele de volta, Pai. Também, Senhor Deus, pela Bianca, uma pessoa que o pastor André pediu que nós orássemos, para que Tu possa estar ali, Senhor Deus, abençoando aquela jovem, Senhor, que tem um problema de coágulo, que Tu possa estar providenciando a sua restauração completa, bem como a Lidiane, que tem câncer, Senhor Deus. E clamamos, Pai, a restauração completa dessas duas jovens, ó Senhor Deus. Que o Pedro, o cunhado do Bebeto, que Tu possa estar dando a condição também, Senhor Deus, da sua restauração na saúde. Graças Te damos novamente por ele ter Te aceitado como Salvador de sua vida, Pai. E nós Te louvamos por isso. A Dona Maria Rodrigues, que graças a Ti tem melhorado, graças a Ti, Senhor. E queremos estar orando novamente, Senhor Deus, pela transferência que se faz necessário para que assim possa dar prosseguimento ao seu tratamento, Pai. Colocamos também diante de Ti, Senhor, a Renata, filha da doutora Isolda, que está com Covid, Senhor Deus, que Tu, na Tua misericórdia, possa estar ali restaurando completamente a sua saúde, assim como Tu fizeste, Senhor Deus, com tantos outros que pegaram e logo se restabeleceram. Nós rogamos e somos gratos a Ti por Tua bondade e o Teu cuidado, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, então temos o número 5. Tem mais alguém que por acaso queira fazer algum outro pedido aqui? Dona Graça? Ei, filha, caneta. Dona Maria. Mãe da? Mirle. Destinal, né? Ok. Dona Maria.
Tá bom. E nós temos ali os nossos pedidos, né? Dona Lúcia Moura tem fortes dores no joelho. Você pode lembrar desses pedidos em casa também. O Felipe, ele continua fazendo o tratamento. Temos observado, ele tem dito que tem estado melhor, mas continua o tratamento também dessa inflamação. E a dona Eliane, dores e esperando essa cirurgia. A Ani com fibromialgia. Deus possa dar esse alívio nas suas dores. A Lucinha, agradecer, está recuperada, né? Embora ainda tenha uma pendência de uma cirurgia, né? Mas o Senhor vai providenciar isso aí também. Dona Ivone está com muitas dores, tem reclamado de dores. A dona Cleide, irmã da dona Graça, problemas ainda na medula, vai levar para o outro médico para fazer aí uma observação aí dos dados dos médicos anteriores aí. E a Mazé, mãe do pastor Valbert, que tem câncer. Vamos estar orando por esses e também pela dona Maria, a mãe da Mirlo, com problemas gastrointestinal. Né? Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos dar graças a Ti, ó Pai. Não sabemos, ó Deus, o que seria de nós se não tivéssemos a Ti, Senhor. Com certeza, ó Pai, creio que nem existiríamos, ó Senhor. Mas Tu, Senhor, na Tua bondade e misericórdia, tem escolhido, ó Pai, um povo antes da fundação do mundo. E nós podemos ver isso. Poder, Senhor, é graça, é amor, ó Deus, em ter escolhido, não só escolhido, como mantido também. Suplicamos, ó Deus, que nos dê a disposição, Senhor, através do conhecimento da Tua palavra, para estarmos lutando, ó Deus, buscando sempre o consolo em Ti, Senhor, e a vida, Senhor, através dos Teus princípios e da Tua vontade, ó Pai, para nós, ó Pai. Queremos, ó Senhor, nesse instante, estar colocando perante Ti em súplicas, ó Deus, e em orações, ó Senhor, essas pessoas, ó Pai. A dona Lúcia Moura, que tem estado com problemas nos seus joelhos, tem apresentado fortes dores, e tem falado acerca de buscar médicos e remédios, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que Tu é o médico dos médicos, ó Senhor, e é nosso pedido, ó Pai, é que Tu possas restaurá-las, ó Senhor, o mais breve possível, ó Pai, seja na Tua graça mesmo, ou mesmo que indo buscar esses médicos, Senhor, mas providencia, ó Pai, o remédio adequado e que essa senhora possa logo estar bem melhor, Senhor. Também lembramos do Felipe, que tem estado um pouco melhor. A nossa súplica a respeito dele é que Tu o restaure completamente, Senhor, pois ele precisa da Sua visão no seu trabalho, ó Pai, e nas suas atividades normais, não só na igreja, como de um modo geral, Senhor. Então restaura, ó Pai, a saúde, a visão do nosso filho, Senhor. Pedimos também pela dona Eliane, que tem estado com dores e tem aguardado essa cirurgia. Sabemos, ó Senhor, das dificuldades, mas Tu, ó Deus, que conhece todo o sistema de saúde nosso, ó Pai, pode apressar, Senhor, pode providenciar o mais rápido, ó Deus, possível essas cirurgias, e que a nossa irmã possa ser também restaurada. Lembramos da Ani, com essas dores fortes que ela tem, clamamos a Ti, Senhor, que os remédios que ela toma possa dar alívio a essas dores, ó Pai. Só Tu, Senhor, mesmo para estar, ó Deus, acalmando até, Senhor, e dando, ó Deus, o alento a essas pessoas, nessas questões de dores, ó Pai. Tu, ó Deus, conhece muito bem o nosso organismo e sabe, Senhor. Por isso, ó Deus, pedimos a Ti, Senhor, que Tu intercedas, ó Pai, nesse momento. Observa, ó Deus, as dores da Ani e restaura, Senhor, essas dores que ela tem sentido, ó Pai. Também lembramos aqui da Lucinha, que está bem recuperada já, Senhor, da cirurgia que fez, dos seus problemas, mas pedimos que logo ela possa fazer essa próxima cirurgia e que aí sim, Senhor, tudo possa ser resolvido e possamos estar agradecendo a Ti completamente, Senhor, pela restauração da sua saúde, Senhor. Faz isso, ó Pai, realiza, ó Senhor, o pedido que fazemos em relação à nossa irmã Lúcia. Também lembramos da dona Ivone,
que tem tido muitas dores, tem reclamado de fortes dores, ó Pai. Também, Senhor, é uma questão de graça e misericórdia tua, Senhor. Dá, ó Deus, a restauração à nossa irmã, Senhor. Diminui, Senhor, essas dores na nossa irmã. Também lembramos da Dona Cleide, irmã da Dona Graça, essa mudança de médicos, ó Senhor. E que essa mudança, Senhor, possa trazer mais segurança à própria irmã, possa trazer momentos de alívio também em seus problemas da medula que ela sente, e que realmente ela possa ser melhor tratada, Senhor, e logo, logo estar recuperada. Também lembramos da Mazé, a mãe do pastor Valbert, que tem câncer, Senhor. São pessoas que sofrem muito, ó Pai, e visita, ó Deus, essa senhora e restaura a sua saúde também. A Dona Maria, mãe da Mirle, tem problemas gastrointestinais, Senhor. Tu, ó Deus, conhece bem a fundo, Senhor, pois conhece o nosso organismo, Pai. Dá, ó Deus, a restauração a essa senhora, Senhor, da sua saúde. É a oração, ó Deus, que colocamos perante Ti nesse instante. Certos, ó Pai, de que Tu, na Tua graça e misericórdia, há de estar nos escutando, Senhor. É o pedido que temos feito, ó Deus, as súplicas que temos feito acerca dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E aí, Deus os abençoe. Vão em paz.